Minha família sempre soube que éramos diferentes, desde o berço. Mas eles fingiam não ver. Eu e minha irmã gêmea, Melissa, nascemos com 2 minutos de diferença. 2 malditos minutos que definiram toda a nossa vida. Ela veio ao mundo chorando forte, agarrando o dedo da enfermeira. Eu tive que ser reanimada. Crescemos juntas, sim, mas o mundo, e principalmente nossa família, fez questão de nos separar. Ela era a bonita, a inteligente, a que vai longe. E eu era a que atrapalhava a foto. Durante anos, tentei competir, me destacar. Mas enquanto ela ganhava bolsas, festas, aplausos, eu ganhava olhares de pena ou, pior, de desprezo. Meu irmão, Eduardo, era o pior. Ele nunca me chamou pelo nome. Era sempre a outra. Quando se referia a mim, dizia coisas como: a sombra da Mel chegou. Ele era 5 anos mais velho e fazia questão de deixar claro que só tinha uma irmã, e ela não era eu. Com o tempo, aprendi a calar, a desaparecer nos cantos da casa, nas festas, nos almoços de domingo. Mas uma coisa eles esqueceram: enquanto me ignoravam, eu crescia. Estudava escondido, trabalhava em silêncio. E fui longe. Advogada formada, pós-graduada, fluente em 3 idiomas. Trabalhava para um dos escritórios mais respeitados do estado, mas nunca contei à família. Por quê? Porque o dia que contei que entrei na faculdade, minha mãe disse: não era melhor um curso técnico? Direito é difícil. Pra você. O estupim veio num domingo qualquer. Grupo da família no WhatsApp. Melissa mandou uma selfie com uma legenda fofa: almoço em família 2 corações. Eu comentei: e ficou linda, mana. Eduardo respondeu segundos depois. Até que enfim a sombra apareceu. Alguém avisa que foto não tem reflexo? A família riu. Risadas, emojis, kkk coraçõezinhos. Nem Melissa me defendeu. Eu saí do grupo. Bloqueei todos. Fiz minha mala. Mudei de cidade. Mas a vida, tem um senso de ironia maravilhoso. Porque menos de 2 anos depois, às 4 da manhã de uma terça-feira, recebi uma ligação desconhecida. Doutora Rafaela, é da Delegacia Central. Precisamos que venha urgentemente. Um dos envolvidos no caso Silva está sob sua tutela no processo. Eduardo Matos. Meu sangue gelou. Meu irmão, preso. Cheguei na delegacia de terno, cabelo preso e postura firme. Entrei na sala de vidro. Ele estava ali. Olheiras profundas. Camisa rasgada. Quando me viu, arregalou os olhos. O que você tá fazendo aqui? Cruzei os braços. Sou sua única chance de não passar os próximos 15 anos atrás das grades. Eduardo tinha sido acusado de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro. Usou a empresa de um amigo como laranja, achando que nunca seria pego. O idiota assinou tudo sem ler, e agora era cúmplice oficial de uma fraude de mais de 3 milhões. Ele estava desesperado. Você pode me ajudar? Sorri. Claro, sou excelente no que faço, mas você vai ter que me chamar pelo nome. Silêncio. Ele abaixou os olhos. Rafaela. Eu me aproximei. Doutora Rafaela. Vamos começar do zero. Nos dias seguintes, mergulhei no processo. Passei noites sem dormir revisando cláusulas, analisando documentos, encontrando brechas. E a cada nova descoberta, uma memória da infância voltava. A vez em que roubaram meu diário e Eduardo leu alto para a família. A vez em que ele empurrou meu rosto no bolo do meu aniversário. A vez em que ele disse que eu era o erro da genética. Mas mesmo assim, eu queria salvá-lo. Não por ele, mas por mim. Eu precisava provar que era capaz. Capaz de ser melhor do que eles diziam. Capaz de ser maior do que a dor. Consegui um habeas corpus provisório. Ele saiu algemado, mas foi liberado até o julgamento. Na saída, a família toda estava lá. Melissa chorava. Minha mãe veio até mim. Filha, você fez isso. Engoli seco. A sombra sabe andar sozinha. Elas não sabiam onde enfiar a cara. Mas aquilo foi só o começo. Porque ao investigar mais fundo, encontrei algo podre. Muito mais podre do que uma simples fraude. Algo que podia destruir toda a reputação da nossa família. E pior, alguém próximo de mim estava por trás. E não era o Eduardo. Era Melissa. Ela não só sabia de tudo, como ajudou a acobertar. Depois que tirei Eduardo da cadeia, virei assunto na família como se fosse um ser mítico. Ligavam para perguntar se era verdade. Se a Rafaela mesmo, a calada, a esquisita, a sombra, tinha conseguido fazer algo que advogado nenhum da cidade se atreveu a tentar. Mas eu não atendia ninguém. Estava ocupada demais tentando impedir que meu irmão apodrecesse na prisão. O que ninguém sabia é que quanto mais eu vasculhava os autos, mais lixo encontrava. E o fedor apontava para um lugar familiar. Um lugar que eu conhecia bem. Minha própria casa. Na segunda semana de análise dos documentos da empresa envolvida no caso, a tal Matos e Freitas Consultoria, encontrei uma transferência em comum. 120 mil reais foram parar numa conta vinculada a uma empresa fantasma com um nome muito parecido com a antiga loja da minha mãe, Mel Confecções Limitada. Não era coincidência. Eu conhecia esse nome desde criança.
Mas o CNPJ da Nova Mel Confecções não existia em 2005, quando minha mãe vendia calcinhas de porta em porta. Essa empresa foi criada 2 anos atrás, no nome de Melissa. Meu coração parou. Revirei papéis, fui até o cartório da cidade, puxei certidões, extratos. Era oficial. Melissa abriu uma empresa de fachada que recebia depósitos suspeitos, vindos direta ou indiretamente das consultorias fraudulentas onde Eduardo investia. Ela não só sabia do esquema, ela fazia parte dele. E o pior, ela recebeu mais dinheiro do que ele. Voltei para casa com o estômago virado. Minha cabeça zumbia. Por que ela faria isso? Melissa sempre teve tudo. As melhores roupas, os melhores namorados, as viagens, a atenção, o amor. Enquanto eu ficava no canto, ela brilhava no centro. Pra que se meter numa merda dessas? Fiquei noites acordada olhando o teto. E então caiu a ficha. Ela não fez por dinheiro. Fez por controle. Melissa sempre precisou ser admirada. Precisa que todos olhem pra ela como um exemplo. Quando Eduardo caiu, era só uma questão de tempo até alguém descobrir que ela estava envolvida. Então o que ela fez? Jogou tudo nas costas dele. Ajudou, orientou, lucrou. Mas na hora da merda, sumiu. Deixou o idiota do nosso irmão se afundar sozinho. E agora, se eu fosse até o fim do processo, ela ia cair junto. Fiquei dias digerindo aquilo, até que recebi uma ligação. Oi, mana. A voz era doce, plastificada. Melissa, a gente podia conversar, né? Sei que você tá cuidando do caso Dudu. Podemos nos encontrar? Tomar um café? Aquilo não era um convite. Era uma armadilha. Mas aceitei. Queria olhar nos olhos dela. Nos encontramos num café no centro. Ela chegou radiante. Maquiada, com uma bolsa de grife e aquele sorrisinho ensaiado. Você tá linda, Rafa. Cresceu, né? Fingi um sorriso. Vamos direto ao ponto. Ela piscou, desconcertada. Ué, que foi? Tô tentando fazer as pazes. Você sabia do esquema, Melissa. Recebeu dinheiro, lavou grana, e deixou nosso irmão se ferrar no lugar. A xícara tremeu na mão dela. Você, tá maluca? Puxei da bolsa uma pasta com cópias. Conta da Mel Confecções. Extrato. Contratos com empresas laranjas. Tem até um print de e-mail seu com o contador. Ela empalideceu. Você tá me ameaçando? Tô te dando uma chance. Ela baixou a cabeça. Riu com escárnio. Você sempre foi amargurada, né? Sempre quis ser eu. Eu levantei seca. Sempre quis ser tratada como ser humano, Melissa. Mas eu cresci. E agora, você que vai rastejar. Saí sem olhar para trás. Cheguei em casa e comecei a redigir a petição de aditamento da denúncia. Sim, eu podia denunciar minha irmã. Sim, ela merecia. Mas no fundo, uma parte de mim hesitava. Talvez porque mesmo depois de tudo, ainda doía ver ela ruindo. Ou talvez porque eu sabia que se ela caísse, a máscara da família toda caía junto. E não sei se eu estava pronta para encarar isso. No dia seguinte, recebi uma mensagem do Eduardo. Você vai ferrar ela também? A Mel me diz que não. Fiquei encarando a tela. Ele sabia. Sempre soube. E nunca abriu a boca. Então nenhum dos dois valia nada? Naquela noite, minha mãe me ligou pela primeira vez em 2 anos. Rafaela, não faz isso. Por favor, você vai destruir sua irmã. Engoli seco. E quando foi que alguém se preocupou em não destruir a mim? Silêncio do outro lado. A gente errou. Eu errei. Mas vocês são irmãs. Não somos nada, mãe. Ela me deixou no escuro a vida toda. Agora eu sou a luz. Desliguei. Mas antes de ir até o fim, recebi uma visita inesperada. Melissa, no meu apartamento. Sozinha. Sem maquiagem. Sem máscara. Eu vim me entregar. Mas o que ela me contou em seguida mudou tudo. Ela não estava apenas encobrindo um esquema. Ela estava sendo chantageada por alguém de dentro da própria firma de advocacia onde eu trabalhava. E aquele nome era familiar. Muito familiar. E se eu te dissesse que ele esteve comigo o tempo todo? Quando Melissa apareceu na porta do meu apartamento, sozinha, com o rosto lavado de qualquer vaidade e os olhos fundos de insônia, confesso que por um segundo senti uma ponta de pena. Mas me calei. Eu precisava ouvir. Ouvir tudo. Ela tremia. Estava molhada da chuva. Abri a porta silenciosa, e ela entrou como quem invadia uma igreja, em silêncio, quase implorando perdão. Sentou-se no sofá e respirou fundo. Você tinha razão sobre tudo, Rafaela. A empresa, as transferências, a conta fantasma. E sim, você vai confessar formalmente? Vim me entregar. Mas antes, você precisa saber, eu não fiz isso sozinha. Eu fui forçada. Eu ri. Baixo, amargo. Ah, claro, a gêmea perfeita agora é vítima. Sempre foi, né? Não tô mentindo, Rafa. Você acha que eu me meteria com lavagem de dinheiro por vontade própria? Acho que você sempre fez qualquer coisa para manter a imagem. E quando seu mundinho ameaçou ruir, você jogou-o no fogo para se salvar. Ela baixou a cabeça. Chorou. De verdade.
Você lembra do André? Da sua firma? Senti um frio na espinha. André Soares. Meu chefe direto. Sócio do escritório. O homem que me deu a primeira oportunidade, que me tratava como um talento promissor, que me chamava de guerreira nos corredores e dizia que minha história inspirava a todos. Sim, eu lembrava. O que tem ele? Ele é quem está por trás disso tudo. Ele montou o esquema. Usou a consultoria do Eduardo como fachada. E me usou para receber os depósitos. Disse que se eu não ajudasse, ele ia expor fotos, mensagens, coisas que podem acabar com minha carreira, minha vida. O porquê ele te envolveria nisso? Porque sabia que eu não diria nada. E que você jamais desconfiaria dele. Fiquei em silêncio por longos segundos. O coração batia no fundo da garganta. Poderia ser verdade? Ou era só mais uma peça teatral dela, tentando se safar? Ele sabia que você era minha irmã? Claro que sabia. Ele usava isso para controlar os dois lados. Você trabalhando duro por ele. Eu, lavando dinheiro. E o idiota que assinava as coisas sem ler. A imagem de André passou na minha cabeça. Almoços formais, cafés no escritório, aquele olhar gentil demais. As frases que pareciam motivacionais, mas agora soavam como manipulação. Você e sua irmã são incríveis, sabia? Duas joias raras. Senti enjoo. Você tem provas, Melissa? Ela tirou da bolsa um pendrive. Tem áudios, e-mails, prints. Eu me preparei, mas nunca tive coragem de expor, porque se eu caísse, ele me levaria junto. Peguei o pendrive com mãos trêmulas. Se o que você diz for verdade, você vai ser cúmplice de uma denúncia. Vai ter que assinar. Depor. Ela engoliu em seco. Eu aceito. Por um segundo, ela parecia de verdade. Frágil, humana, como eu sempre sonhei que fossemos uma com a outra. Naquela madrugada, revisei os arquivos. Era pior do que eu imaginava. Em um dos áudios, André dizia com todas as letras: se sua irmã descobrir que você é o canal, ela vai explodir. E se ela for pro Ministério Público, eu tenho aquele vídeo de 2019. Vamos ver se ela quer isso nos jornais. Em outro, uma gravação de uma ligação entre ele e Eduardo. Assina logo, rapaz. Sua irmãzinha tá cobrindo o que você deixa escapar. Família unida, né? Meus olhos queimaram. Eu estava cercada. Trabalhava com um predador. Dividi a mesa com um homem que manipulou minha família e usou a minha história como escudo. André sabia tudo sobre mim. Sabia que eu odiava ser invisível. Sabia que com um pouco de reconhecimento, eu viraria aliada. Mas agora, ele tinha ido longe demais. No dia seguinte, fui ao escritório como sempre. Sorriso no rosto, pasta na mão. Quando passei pela sala dele, ele me chamou. O doutora Rafa. Preciso conversar com você sobre a audiência do Eduardo. Podemos almoçar hoje? Claro, doutor. Vai ser um prazer. Mas enquanto respondia, um plano já se formava na minha mente. Almoçamos num restaurante discreto. Ele manteve o papel de mentor. Cordial, sorridente. Falou da confiança que tinha em mim. Da admiração que sentia. Eu fingi que engolia tudo. É difícil, sabe, doutor, quando família vira réu. Nem me diga. Ainda bem que você está cuidando. Com você no comando, até o impossível fica fácil. Eu segurei o vômito. Mas sabe o que é pior? Quando a gente descobre que não era só a família. Que tem coisa podre onde a gente trabalha também. Ele travou. Como assim? Sorri, e levei o guardanapo à boca. Doutor André, acha que a Receita vai gostar dos seus extratos? E o MP, das conversas com a Melissa? A cor sumiu do rosto dele. Você não faria isso. Você subestimou a sombra. Ele se levantou bruscamente. Você vai se arrepender. Eu posso acabar com sua carreira. Me aproximei fria. Já vi minha mãe me chamar de inútil. Meu irmão me humilhar em público. Minha irmã me apagar por anos. Se você acha que pode me destruir, bem-vindo à fila. Saí do restaurante deixando ele paralisado. No dia seguinte, protocolei a denúncia no MP. Incluí os anexos. As gravações. Era guerra. 2 semanas depois, Eduardo foi oficialmente liberado do processo como colaborador, após meu pedido ser acatado. Melissa também, com pena reduzida. Ela assinou o termo e se comprometeu a testemunhar. André sumiu. Mas uma notificação foi deixada no escritório. A Polícia Federal estava atrás dele. E mais, abriram uma investigação interna no escritório. Eu fui afastada temporariamente. Mas com honra. Eles sabiam que eu havia feito a coisa certa. Mesmo assim, nem tudo estava resolvido. Porque naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. Uma voz grave disse apenas: você não devia ter mexido com ele. Agora, é tarde. A linha caiu. Mas o que isso significa? Quem estava me ameaçando? Será que André não agia sozinho? O silêncio do meu apartamento naquela noite era tão denso quanto a ameaça que acabará de ouvir. A ligação durará menos de 10 segundos, mas cada palavra ecoava como martelo na minha mente. Você não devia ter mexido com ele. Agora, é tarde. A ligação vinha de um número privado, e a voz não era de André.
Era mais grave, arrastada, calma demais, como quem fala com a certeza de que pode cumprir o que promete. Engoli em seco. Minha respiração ficou curta, mas não era medo. Era algo mais perigoso, raiva. Nos dias seguintes, tentei retomar uma rotina, o que era impossível. Ainda estava afastada do escritório, aguardando a apuração do Ministério Público. O escândalo envolvendo André tinha caído na mídia e provocado um terremoto jurídico. Diversas empresas estavam sendo investigadas. Haviam boatos de envolvimento político, lavagem internacional e até tráfico de influência. Mas ninguém citava meu nome. E isso não era bom, porque se a mídia não estava me ligando à denúncia, significava que alguém estava me apagando da história. De novo. Foi então que recebi um envelope pardo sem remetente enfiado debaixo da porta. Dentro, só havia uma folha impressa com uma única frase. A sombra não sobrevive à luz do fogo. E preso à folha, um pendrive. Meu estômago virou. Pluguei o dispositivo no notebook isolado, sem conexão com a internet. Havia apenas um vídeo. Ao abrir, quase vomitei. Era uma montagem. Um deepfake grotesco. Mostrava eu, aparentemente em uma festa bêbada, trocando favores sexuais por influência jurídica. Áudio distorcido. Imagens manipuladas. Mas quem visse de fora acreditaria. Poderia destruir minha reputação, minha carreira, minha vida. Estavam tentando me silenciar. Corri até Melissa. Ela se assustou ao me ver. Rafa, o que houve? Ele ainda tá agindo. E não tá sozinho. Mostrei o vídeo. Ela ficou pálida. Esse não é o estilo do André. Ele era manipulador, chantagista, mas discreto. Isso é mais sujo, mais arriscado. Ele deve ter alguém acima. Alguém mais poderoso. Ou mais desesperado. Respirei fundo. Preciso que você me diga tudo. Tudo, Melissa. Inclusive quem ele mencionava. Contatos, nomes, conversas. Agora não é só sobre o Eduardo. É sobre mim. Passamos horas listando nomes que André mencionava nos bastidores. Um deles se destacou, Dr. Horácio Veloso, sócio majoritário da firma, um dos fundadores. Nunca se envolvia diretamente com os advogados júnior, mas semanas antes da queda de André, ele havia agido estranhamente gentil comigo. Me ofereceu um projeto especial, um tipo de promoção silenciosa. Recusei, sem entender direito. Agora, tudo fazia sentido. Fui até o escritório, mesmo afastada. Pedi para falar com o RH. Disse que queria entender como ficaria minha situação após o escândalo. Mas meu real objetivo era outro: puxar registros de acesso à sala de André. Na semana anterior à denúncia, um nome aparecia com frequência visitando sua sala, Horácio Veloso. Mais do que isso, no dia em que Melissa me entregou o pendrive com as provas, ele passou lá, sozinho. Depois disso, o próprio André desapareceu. Coincidência? Não. Decidi confrontá-lo. Liguei para seu número pessoal, que só tinha porque um dia ele mesmo insistiu em me dar, dizendo: se um dia precisar de ajuda real, me procure. Agora, eu precisava, mas não da ajuda dele, e sim da verdade. Doutor Horácio, aqui é a Rafaela. Podemos conversar? Silêncio. Então, um suspiro. Você é mais esperta do que eles dizem, e o senhor é mais sujo do que parece. Onde nos encontramos? Marquei em um local público, claro, uma cafeteria no centro, com câmeras e muita gente. Ele chegou pontualmente, terno azul marinho, relógio caro, sorriso ensaiado. Você virou a queridinha da mídia sem nem aparecer. Alguém está tentando queimar meu nome. Alguém? Não, nós. Você cutucou um vespeiro, garota. Inclinei-me sobre a mesa. E se eu cair, vocês vão comigo. As provas que tenho estão com 3 advogados diferentes. E com a imprensa se algo acontecer comigo. Ele riu. Aquela risada baixa de quem não acredita nas próprias ameaças que ouve. Você acha que as pessoas se importam com justiça, Rafaela? Elas se importam com poder. E poder se compra. Não o meu. Ele ficou sério. Pois então espero que esteja pronta. Porque sua guerra começou de verdade agora. Naquela mesma noite, alguém invadiu o meu apartamento. Não levaram nada, mas deixaram as portas abertas. E uma foto minha rasgada em cima da cama. Melissa ficou em choque. Você precisa sair daqui. E ir para onde? A casa da mamãe? Ela riu de nervoso. Eu conheço um lugar. Um sítio de uma amiga que viajou. Podemos ir para lá por uns dias. Eu te ajudo. Por instinto, ou talvez por desespero, aceitei. O lugar era afastado, silencioso, quase bucólico. Tirei os sapatos, deitei no sofá e por um breve momento, senti que podia respirar. Melissa fez chá. Conversamos como nunca. Ela chorou de novo. Falou sobre o quanto se sentia sozinha mesmo sendo a favorita. Sobre o quanto fingir ser perfeita quebrava por dentro. Eu te invejava, sabia? Porque você tinha força. Tinha identidade. Eu era só uma máscara bonita. Dessa vez, eu acreditei. Talvez pela primeira vez, vi nela algo sincero. Mas no meio da madrugada, acordei com um barulho. Um sussurro. Porta abrindo. Levantei em silêncio, coração na boca.
E então vi Melissa, na varanda, falando ao telefone. Ela não sabe de nada ainda. Tá dormindo. Não, eu não contei sobre a pasta vermelha. Nem que você esteve aqui antes. Meus ossos gelaram. Ela estava me enganando de novo? Ou havia algo ainda maior sendo escondido de mim? Fiquei ali, na escuridão, observando. Ela desligou. Entrou. Foi até a mochila. Abriu um zíper secreto. Tirou uma pasta. Vermelha, com meu nome escrito nela. E uma folha por cima, com algo que fez meu sangue evaporar. Rafaela Matos, intervenção psicológica, simulação de surto, D3, plano reverso. O que diabos era aquilo? Ela sabia o tempo todo? Estava me ajudando, ou me preparando para um colapso planejado? Por alguns segundos, eu não respirei. Meus olhos grudaram naquela folha como se fossem parte dela. Plano reverso. Simulação de surto. Intervenção psicológica. E meu nome no topo, como se eu fosse um experimento. Um boneco em um jogo de manipulações. O mundo pareceu girar. Melissa, minha irmã, que jurara me ajudar, que havia chorado na minha frente, parecia agora fazer parte de algo milimetricamente calculado. O que era aquilo? Quem mais estava envolvido? Voltei para o sofá o mais silenciosamente que pude. Fingi dormir, mas por dentro, eu gritava. No dia seguinte, quando acordei, ou melhor, quando fingi acordar, Melissa já estava na cozinha, preparando café como se nada tivesse acontecido. Vestida com uma camiseta larga, cabelo preso, rosto calmo. Teatro. Tudo era um teatro. Bom dia, dorminhoca, ela disse, com aquele tom doce. Sentei à mesa. Fingi normalidade. Você já acordou faz tempo? Ah, acordei cedinho. Não consegui dormir direito. Fiquei na varanda vendo as estrelas. Ela mentia. Com naturalidade. Com a prática de quem faz isso desde pequena. Mas agora eu via com clareza. Cada lágrima, cada gesto, cada desculpa, era parte de um script. A pasta vermelha era real. E tudo que eu precisava agora era abrir. Esperei a tarde chegar. Ela saiu para comprar frutas, numa vendinha da estrada. Teria meia hora, talvez 40 minutos. Corri até o quarto. Encontrei a mochila dela. Puxei o zíper oculto. A pasta estava lá. Abri. Meu nome aparecia em diversas páginas. Relatórios, cronogramas, tabelas, avaliações de perfil psicológico. Era como se alguém tivesse documentado minha vida como um caso clínico. Um experimento emocional. Objetivo do D3, plano reverso. Redirecionar Rafaela Matos à condição de instabilidade mental comprovável. Simular surtos, dissociação da realidade e respostas emocionais extremas. Possibilitar afastamento definitivo da carreira jurídica por incapacidade. Eu tremia. Continuava lendo. Justificativa estratégica. Rafaela representa risco à integridade da rede. Conhece conexões, documentos e provas que ligam André, Veloso e outros membros da cúpula. E ali estavam os nomes. André Soares, Horácio Veloso. E mais 3 pessoas que eu jamais esperava encontrar naquele papel. Eduardo Matos, Melissa Matos, doutora Sônia P. Bastos, minha antiga professora, a mulher que me ajudou na pós-graduação, que me indicou para o escritório de André. Eu quase vomitei. A verdade esmagava como um trem em alta velocidade. Minha família toda estava envolvida. Eles sabiam. Sempre souberam. E quando não conseguiram me apagar, decidiram me desestabilizar. Fazer parecer que eu era louca, delirante, paranoica. Por isso as mensagens. Por isso o vídeo falso. Por isso a reaproximação da Melissa, o sítio seguro, as lágrimas, tudo coreografado. Eu era uma ameaça. E estavam executando um plano para me anular por completo. Guardei tudo em uma bolsa. Tirei cópias rápidas em meu notebook, transferi para 3 HDs externos que já usava para casos sensíveis. Um escondi debaixo do piso solto do guarda-roupa do quarto. Outro, enterrei no jardim lateral da casa. E o terceiro, levei comigo. Quando Melissa voltou, fingi estar sonolenta. Agradeci pelas frutas. Sorria. Ela não desconfiava de nada. Mas naquela madrugada, esperei ela dormir profundamente. Saí de fininho. E nunca mais voltei. Fui para São Paulo. Me escondi na casa de uma ex-colega da faculdade que agora trabalhava como jornalista investigativa. Mostrei tudo. Os documentos. A pasta. As provas. As conexões. Ela, estarrecida, jurou me proteger. E prometeu montar uma matéria investigativa de grande escala. E isso é maior do que só você ou sua família, Rafaela. Isso envolve corrupção estrutural, fraude institucionalizada. Isso é um dossiê completo. Enquanto isso, eu ligava para o único nome em quem ainda confiava, o delegado federal que cuidara da prisão de Eduardo. Preciso de proteção. E tenho provas novas. A operação começou a se formar com rapidez. 3 semanas depois, a Polícia Federal executava mandados em 2 estados. Horácio Veloso foi preso em casa. O rosto dele estampou o Jornal Nacional. André foi encontrado no Uruguai, escondido sob identidade falsa.
Melissa foi intimada, mas ainda não havia confessado. E Eduardo? Eduardo foi levado coercitivamente. Minha mãe me ligou. Filha, o que você fez? Respondi com a mesma frieza com que fui criada. Cresci, mãe. Desliguei. A jornalista publicou a matéria. Virou uma série nacional. A sombra que despertou, o dossiê de uma jurista invisível. Meu nome foi revelado. Meu rosto foi mostrado. Minha voz, enfim, ouvida. Gente que nunca me notou passou a me procurar. Universidades me chamaram para palestras. Me tornei símbolo da mulher silenciada que vira resistência. Mas nada me preparou para o envelope que chegou 3 meses depois. Sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Eu, Melissa e Eduardo, no jardim da casa da vovó. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. A família nunca esquece. A guerra ainda não acabou. Por mais que as grades estejam fechando sobre os culpados, por mais que a justiça esteja, enfim, acontecendo, eu sei. Essa história ainda não acabou. Porque quando a sombra se ergue, ela começa a incomodar. E eles não vão parar até me apagar de vez. O envelope chegou numa tarde cinzenta, enquanto eu revisava documentos para uma nova denúncia. Sem remetente. Apenas uma foto antiga, minha de Melissa e Eduardo, no quintal da casa da vovó. Atrás, uma frase escrita à mão com a caligrafia tremida, mas firme. A família nunca esquece. A guerra ainda não acabou. Foi um soco no estômago. Depois de tudo que passei, depois de expor os podres da minha família, de denunciá-los ao Ministério Público e à Polícia Federal, eu sabia que as batalhas tinham apenas mudado de campo. Não mais corredores escuros de escritório, nem só tribunais. Agora era uma guerra suja, feita de ameaças veladas, espionagem e manipulação psicológica. Eles estavam dispostos a tudo para me calar. Naquela noite, acordei com o som estridente do alarme do meu apartamento. Pisquei para a escuridão, sentindo o coração disparar. Luzes piscavam no corredor. A sensação de que estava sendo observada era real. Peguei o celular, liguei para a polícia. Enquanto esperava, o barulho parou. Um silêncio pesado tomou conta. Quando a polícia chegou, nada fora encontrado. Nenhum invasor, nenhum sinal de arrombamento. Só aquela sensação de que eu era um alvo. Nas semanas seguintes começaram as mensagens anônimas, bilhetes deixados em caixas de correio, recados no carro, ligações sem voz do outro lado. Você não devia ter mexido com a família. A sombra sempre volta à escuridão. Melhor cuidar da sua segurança. Mas eu não podia recuar, nem por um segundo. Sabia que estava no centro de uma teia gigantesca, onde o poder e a corrupção se entrelaçavam com segredos de sangue. Melissa foi a primeira a quebrar o silêncio. Em depoimento ao Ministério Público, confessou tudo. Revelou como foi coagida por Horácio e André. Falou da pasta vermelha, o plano para me destruir. Explicou as mentiras que me contou. E se declarou arrependida. Eduardo também mudou sua postura. Com a ajuda da defesa que organizei, colaborou com as investigações. Sua prisão preventiva foi revertida. Ele pediu perdão publicamente. Mas a família se desfez. Minha mãe, em uma última tentativa desesperada, tentou nos reunir. Mas as feridas eram profundas demais. Nenhum de nós quis. O processo contra Horácio, André e demais envolvidos seguiu. Julgamentos públicos, testemunhos, prisões. A mídia acompanhou cada passo. Eu me tornei referência na luta contra a corrupção. Mais do que a irmã rejeitada, a sombra invisível, eu era a mulher que enfrentou o sistema. Mas a guerra ainda não acabará. O último bilhete que recebi dizia: as chamas que você acendeu vão consumir mais do que você imagina. Sabia que era um aviso, um desafio, mas também uma promessa. Eu estava pronta. E você que acompanhou até aqui, quer saber o que aconteceu depois? Quer que eu conte como reconstruí minha vida? Como recuperei a confiança? Ou quer que eu revele os segredos finais que quase me custaram tudo? Posso continuar, só diga.